Podemos começar, viu? Boa noite a todos. Mais uma semana que estamos reunidos. E eu começo o nosso trabalho com a leitura de um capítulo do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje eu vou ler o capítulo 149. O título é No Culto à Prece. E, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao circuito pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro da própria teia. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos no ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Boa noite a todos, uma boa semana e bom trabalho para nós. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, essa reunião de luz, né? Neste novo formato que não está tão novo assim, já estamos há várias semanas seguindo nesse formato, por uma força maior, cada um em seus lares, mas certos que nesse momento, né, em toda segunda-feira, nos unimos, né, em pensamento, nos unimos em luz, exatamente como fazíamos no centro, em nossos trabalhos. E certamente essa energia, esse amor que a gente sente de amizade, de paz nesse momento, faz essa ligação, esse feixe de luz, uma energia muito bonita, muito forte. E com ela, junto com o Mestre Jesus, e junto com o Pai,
nós certamente vamos levar essas energias a todo o nosso planeta. E assim, agora, para darmos início à nossa reunião, tivemos a leitura já com a Salete, né? Depois teremos o Evangelho com a Maria Helena, vai nos trazer um entendimento à luz da doutrina espírita de mais uma passagem do Evangelho do Mestre, para que possamos refletir imensamente nesses momentos que estamos passando. E como disse o Chico, tudo passa, né? Então, e possamos passar melhor por isso. E depois do Evangelho entraremos com a vibração, né? Depois eu farei a vibração e depois entraremos com o relaxamento com a Dalvinha e depois faremos os encerramentos. Então, para nos ligarmos, estarmos mais serenos, vamos fechando nossos olhos, nos ligando ao Mestre, pedindo a Ele que interceda ao Pai por nós, com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Jesus, graças ao Pai. Boa noite, amigos. Que Jesus ilumine esse nosso encontro e também esse canal maravilhoso que foi criado por bênção divina para unir as pessoas e que tanto está nos servindo neste momento tão peculiar que nós estamos vivendo. Sabemos que somos espírito e que para o espírito não há barreiras, né? Que o pensamento chega a qualquer lugar, mas somos ainda espíritos em evolução, ainda sentimos muita falta da convivência, de estar perto, de estar juntos, sentimos muita falta de ver o nosso irmão, nossa família, nossos amigos, saber como estão e como esse canal tem nos ajudado nisso, né? Não estamos podendo nos reunir fisicamente em nossa casa espírita, mas temos essa grandiosa ferramenta que estamos desfrutando agora e que possamos aproveitá-la ao máximo, estudando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Quando nos reunimos, como hoje, né, seja neste canal, seja na nossa casa espírita, o nosso propósito é um só: abrir o nosso coração para receber as sementes do Evangelho. E quantas vezes nós já ouvimos a mesma lição, seja numa palestra, né, ou então num livro que nós lemos? Quantos anos frequentando uma casa espírita já ouvimos o mesmo ensinamento de Jesus, a mesma parábola? Nós podemos entender isto como esta semeadura constante feita por Deus em nossos corações. O trabalho de preparo da terra é nosso. A semeadura vem sendo feita desde que o nosso espírito foi criado. E nós estamos tendo o tempo que precisarmos para nos preparar para que essas benditas sementes germinem e frutifiquem em nossos corações. Como dissemos, né? Desde que fomos criados como espírito, temos recebido essas sementes divinas. E o maior semeador das verdades divinas foi Jesus, o espírito mais evoluído que já encarnou neste planeta, que veio trazer sementes riquíssimas para a lavoura dos nossos corações.
Sabia Jesus que nem todo terreno, isto é, né, que nem toda criatura estava preparada para receber tais sementes. Então, amorosamente, ele ensinou através das parábolas, conversando como quem conversava com uma criança. Nós fazemos isso também, né? Quando nós ensinamos uma criança sobre algo, por exemplo, quando queremos falar sobre a chuva a ela. Nós dizemos a ela que aquela água cai do céu e que Deus está regando amorosamente as plantinhas da terra. E aquela mensagem fica guardada na cabeça daquela criança, né? E o tempo vai passando, ela vai depois para a escola, lá ela começa a ter contato com a ciência, e vai passando de ciclo a ciclo, vai aprendendo as ciências, a química, a física, a biologia, e vai entendendo e assimilando todas as fases da natureza e compreende, enfim, cientificamente, como que aquela abençoada chuva cai do céu e beneficia a natureza. E também, quando o seu espírito se abre às verdades espirituais, ela compreende ainda que tem algo muito maior, que tem Deus acima de tudo, que cuida de toda a sua criação, cuida de toda a natureza, que não desampara nenhum filho seu. E que a chuva é uma lei divina, é uma bênção divina que vem dos céus para cuidar de todos os seus filhos. Esse é o ensinamento que Jesus nos passa na parábola do semeador, onde ele vem nos explicar que os ensinamentos divinos são semeados igualmente a todos os seus filhos e que a assimilação, o entendimento, o aproveitamento daquelas lições, daqueles ensinamentos, se dará conforme acontece o amadurecimento espiritual de cada criatura. Então, que esse estudo de hoje que nós estamos fazendo aqui, ele possa nos auxiliar na percepção do que nós precisamos fazer para melhorar o nosso jardim, para que essas sementes do Evangelho possam germinar nesse nosso canteiro, nessa nossa lavoura, o mais rápido possível. Então, vamos ouvir a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava à beira, ao pé da ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. No Novo Testamento, encontramos esta parábola, citada aqui por Mateus, também transcrita nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Praticamente com os mesmos dizeres, trazem apenas algumas diferençazinhas de expressão. Mas lendo as 3 transcrições, nós percebemos que depois que Jesus proferiu esta parábola, os discípulos se aproximaram dele e, em particular, perguntaram por que ele falava ao povo por parábolas. Provavelmente a conversa entre Jesus e os discípulos era bem mais clara e mais direta, né, do que essas parábolas, essas histórias que o Evangelho nos apresenta. Mas naquele dia, nem mesmo os discípulos captaram a mensagem de Jesus e resolveram perguntar a ele que parábola era aquela. E Jesus então lhes explica que a eles, os escolhidos para levar a mensagem do Evangelho adiante, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos demais era preciso, por ora, falar por parábolas,
Porque mesmo que eles não compreendessem a grandiosidade do ensinamento naquela hora, a semente ficaria guardada no coração daquelas pessoas para um futuro aproveitamento, para um futuro entendimento. Mas Jesus diz a eles: não sabeis desta parábola? Como conhecereis então todas as parábolas? Olha a profundidade e a clareza da pergunta de Jesus. Ele está dizendo que esta parábola traz um ensinamento básico para todos nós. Por quê? Porque ela nos fala de Deus, que é o semeador divino, ela fala da semente, que é a palavra divina, e fala da evolução espiritual do ser, explicando que cada criatura recebe a semente de acordo com a qualidade da sua terra íntima, do seu momento evolutivo. E ele mesmo ainda descreve as características predominantes nas almas nos variados estágios da evolução. E como os discípulos pediram, ele mesmo, Jesus, explicou o conteúdo desta parábola. Esta transcrição da explicação de Jesus está no item 5 deste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos analisando na noite de hoje. E nós vamos fazer a leitura destes itens 18 a 23 do Evangelho de Mateus por partes, ouvindo uma a uma das frases de Jesus quando ele fez essa explicação, e procurando entender melhor o ensinamento de cada uma delas, refletindo sobre essas frases. Então, começou Jesus dizendo: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Imaginemos uma estrada qualquer, onde o terreno, à sua beira, apresenta uma terra batida, pisoteada, dura, e qualquer semente que caia ali vai ter dificuldade para brotar, pois ela não conseguirá penetrar naquele terreno duro e criar raízes. E o que acontece com aquela semente? Ela seca ali onde ela caiu, ou vem uma formiga, ou vem um passarinho, e se aproveita dela para se alimentar, pois nada se perde na obra de Deus. Esta parte da parábola, ela fala de almas que ainda não conseguem captar a palavra de Deus. Não estão preocupadas naquele momento com o alimento espiritual, mas sim com as satisfações de seus desejos e necessidades materiais. Estão preocupadas com o agora, com o hoje, com a sobrevivência, com a subsistência. Podem até parar para ouvir uma lição, mas são totalmente refratários a elas. Seus corações não sentem a profundidade dos ensinamentos. A matéria ainda tem imenso poder sobre o espírito. Outras semeaduras ocorrerão, porque estas são constantes por misericórdia divina. E dia virá que estas criaturas estarão receptivas às sementes. E segue Jesus. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. As pessoas representadas por esse terreno pedregoso da parábola são aquelas que ainda carregam em seus corações sentimentos inferiores, que atravancam a evolução, sentimentos que precisam ser trabalhados para amansar, para amaciar esse coração. Elas até têm boas intenções, estão num processo de autoconhecimento, são entusiastas de primeiro momento, gostam de ouvir uma palestra, gostam de ler um livro que traz uma lição edificante, procuram ouvir os ensinamentos de Jesus e chegam a armazenar em seus corações esses ensinamentos. Mas, como disse Jesus, quando lhe sobrevém a
tribulação e a perseguição, quando chega a hora de vivenciar o Evangelho, os ensinamentos inferiores falam mais alto e acabam por perder a oportunidade. Por exemplo, num coração aonde foi semeada a paciência, e ela está ali num exercício e outro começa a germinar, mas só que nesse coração ainda existem sentimentos como orgulho, vaidade, intolerância, entre outros. E a plantinha da paciência vai se desenvolvendo, frágil ainda, esperando a oportunidade para ser aplicada e conseguir se fortalecer. E na hora que a vida apresenta tal oportunidade, a criatura ainda imatura, impetuosa, até tenta utilizar a plantinha da paciência, mas todos aqueles sentimentos inferiores, aquelas pedras de egoísmo, de vaidade, de intolerância, elas rolam para todo lado ali dentro do coração e acabam com a tentativa de sobrevida da plantinha. E aí, oportunidade perdida. Tem que esperar a próxima e começar tudo de novo. Mas oportunidades nós teremos. Sempre. E segue Jesus. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. Os espinheiros simbolizam aqui as seduções do mundo, os vícios, as más inclinações que criam obstáculos ao processo de evangelização do espírito. E aí todas essas seduções do mundo colocam em risco os mais valiosos projetos e as mais nobres intenções de crescimento. O solo até já é fértil, portanto observa-se a germinação. Mas ao lado da boa planta, que tenta enraizar e crescer, nasce também a planta espinhosa. E aí é uma batalha. E só terá sucesso, isto é, só vai crescer mais forte e vigorosa, a planta que for mais alimentada, a que mais receber atenção e estímulo. Se for a planta do bem, ela ficará forte. Se for a planta espinhosa, ela vai abafar a outra. Representam aqueles que ouvem a palavra divina, compreendem a necessidade e importância de segui-las, mas seguir a Deus nos obriga ao desprendimento de muitas coisas. E aí a criatura acha tudo aquilo muito difícil, muito desgastante, e por falta de fé, de perseverança, de coragem, desiste e opta pelos benefícios momentâneos, perdendo a oportunidade de alimentar e cuidar da boa planta e construir um patrimônio espiritual mais de todos. E Jesus continua. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e outro 60, e outro 30 por um. Finalmente, vemos aqui a terra boa, Aquela em cuja superfície as sementes conseguem enraizar, brotar viçosas, que crescem, que florescem e conseguem produzir seus frutos. Representam aqueles que são totalmente receptivos às coisas espirituais, que já vivem o amor, que colocam em prática os ensinamentos de Jesus, cada um, obviamente, com seu nível de adiantamento e dentro de suas possibilidades. E, portanto, é por isso que Jesus diz que alguns frutificarão 30, outros 60, outros ainda 100. Estas pessoas simbolizadas pela boa terra, há muito vêm trabalhando seus corações. Como toda criatura de Deus, foram criadas para evoluir. Seus corações já tiveram todo tipo de terreno e aproveitaram todas as oportunidades. Aprenderam a cultivar seu jardim, aprenderam que a vigilância deve ser constante, que é preciso trabalhar os pedregulhos e remover as ervas daninhas, e fizeram isso incansavelmente. E agora já oferecem frutos de amor, fraternidade, caridade, que alimentam outras almas. E se já produzem frutos, já produzem também sementes, tornando-se agora também semeadores, auxiliares de Jesus a levar amor em palavras e em ações
onde conseguirem chegar. Isso não significa que neste coração designado como a boa terra não haja problemas, não haja dores, mas sim que há ali um jardineiro que trabalha incansavelmente a fim de produzir. Ele ara e cuida e rega incansavelmente a terra dia e noite, zelando pela plantação, para que nada prejudique os resultados de sua lavoura. Sabe que Deus é com ele, sabe que muitos precisam de seu amor, de sua ajuda, de seu trabalho e que existem muitos terrenos à espera de suas sementes. Por fim, nós encerramos os nossos estudos de hoje com alguns questionamentos. Que eles fiquem em nossas mentes, em nossos corações, para nossa reflexão e para nosso crescimento. Como está a lavoura do nosso coração? Em que estágio evolutivo nos encontramos neste momento? E o que podemos fazer para melhorar o nosso jardim, seja lá em que estágio ele se encontre? Seja lá qual for esse estágio, lembremos que o trabalho da terra e a vigilância com as sementes e com as tênues plantinhas que podem estar crescendo aí, precisam ser constantes. Não podemos esmorecer. É preciso utilizar incansavelmente o arado da paciência, da persistência, da fé e da boa vontade, preparando o nosso coração todo dia, toda hora, porque o semeador continua a semear, ele não descansa nunca. E quando chegar a próxima semente, que ela encontre em nós um solo fértil, preparado, adubado com muito amor, e que tenhamos em nós muita água de alegria para regar a divina semente, e que ela produza o mais breve possível 30, 60, 100 vezes mais do que a sementinha que recebemos. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade de estudo e reflexão. Muita luz a todos e uma boa noite. Uma boa assistência. E agora, depois desse maravilhoso evangelho, com essa explanação da Maria Helena, certamente estamos mais abastecidos, né? E quem sabe podemos semear um pouquinho com a vibração. Então vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, lentamente, sentindo toda essa energia, sentindo os bons pensamentos, os bons sentimentos, sentimentos de amor, de carinho, gratidão, desejos de paz, esperança, saúde, fé e coragem. Vamos nos ligando aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, ao Mestre Jesus. E vamos direcionando essa corrente, essa energia de amor ao nosso planeta. Que essa luz o abrace e abrace toda a humanidade de encarnados e desencarnados. Levemos essas energias também a todos os dirigentes de todos os países, que eles possam nesse momento sentir que é momento de mudança, de agir mais em prol de seus povos, distribuindo melhor, organizando melhor os seus recursos para em prol de todas as suas nações. Vamos levando essas energias também
a todos os hospitais do planeta, a todo leito de dor, levando esperança, fé, envolvendo em bálsamos de saúde e fortalecimento a todos que ali se encontram. Devemos gratidão, proteção, bom ânimo a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todos os trabalhadores em geral ligados à área da saúde. Abracemos com carinho, respeito, todos os idosos, nos asilos, nas casas de saúde, nas casas de repouso, em seus lares. Também as crianças abandonadas, os esquecidos, os exilados, os irmãos sem lares. Vibremos auxílio do plano maior aos pesquisadores, cientistas, para que nesse momento tenham força, amparo, que possam trabalhar com perseverança em busca de uma vacina, de um medicamento para a cura desta pandemia. E depois continuarem os seus trabalhos para outras enfermidades. Vibremos muita luz, acolhimento, esclarecimentos e paz aos nossos irmãos que voltaram ao mundo espiritual. E também consolo, amor e paz aos seus familiares. Devemos luzes de amor, coragem, saúde e serenidade para os nomes que estão nos nossos cadernos de atendimento da fraternidade e também nos nomes que deixamos junto a nós nesta noite. Que recebam energias de equilíbrio, de paz e amor e esperança. Vibremos muita luz, luzes de fortalecimento, energias. Direcionemos essas luzes, essas energias às nossas águas, para que elas possam ficar energizadas e que possamos, ao tomá-las, sentir esse fortalecimento em nossos sentimentos, em nosso coração. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias e por cada um de nós, para que possamos sentir nesse momento a luz do Mestre, abraçando e fortalecendo e nos sentindo renovados e amparados para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva com muita coragem, com muito amor e possamos ajudar sempre com a luz do Mestre, os seus ensinamentos e com nossa energia de amor e carinho a quem for. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora, após vibrarmos para o nosso planeta,
com muito amor, vamos tirar um momentinho para o nosso relaxamento, para começar a pensar em nós. Fique numa posição confortável, seja sentado ou seja deitadinho. Se estiver sentado, observe dos pés até o topo da cabeça. A sua postura, pronto, que daqui por diante, esse momento é só seu. Conecte-se a Deus. Deixe seu corpo disponível para você. Respire e aspire. Com calma, não tenha pressa. A tranquilidade vai chegar aos poucos. Lembre-se do provérbio chinês. A tranquilidade começa por um passo e segue passo a passo. Comece a se desconectar do mundo lá fora. Deixe os pensamentos fluírem, como as águas de um grande rio caudaloso. Inspire, aspire e deixe fluir. Não tenha pressa. É aos poucos que reprogramamos nossos padrões mentais. Observe o momento presente. Observe seus dedos dos pés, suas pernas, seus joelhos. Sinta seus ombros. Alonga os dedos das mãos e relaxa. Solte o corpo e respire. Ouça os sons ao seu redor. Eles fazem parte do agora. Sinta o momento presente. Perceba que você está no controle do seu corpo. Se tranquilize. Respire e acredite em você. Siga o seu coração e a luz do Mestre Jesus. Continuando serenos e respirando de maneira natural, vamos nos conectar à espiritualidade, abrir os nossos corações e receber neste momento o passe coletivo. Sinta os fluidos de amor dos mentores e protetores amigos da nossa casa Fraternidade. Muita luz. Graças a Deus. Que assim seja. E assim seja. Então vamos chegando ao final da nossa reunião, certamente muito melhores do que começamos, com essa leitura, com o Evangelho, com as vibrações, essas energias boas que nos ligamos ao Mestre e a nós mesmos, com muito amor e com muito carinho. E agradecemos por mais essa semana, agradecemos por estarmos aqui e certamente estaremos semana que vem, que o Pai sempre estará, como todos sabem, basta a gente quiser. E a gente quer também, né? Então, vamos fechando nossos olhos mais uma vez. Pai, obrigado por mais essa semana, obrigado por essa vida, obrigado por esses ensinamentos.
e com eles possamos passar por todos os desafios melhores e mais serenos do que estamos hoje, amanhã ou será. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, Obrigado. gente. Boa Boa semana noite, pra pessoal. vocês, Foi tá? muito bom. Beijo, abraço para todos. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.